Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso Camacel News, o nosso Camacel Atualidade, que já é do vosso conhecimento. Esse espaço aqui no canal angolano de mediação, arbitragem e conciliação, que é o Camacel, que procura tratar de diferentes temas relativamente à resolução extrajudicial de conflitos. Mediação, conciliação, arbitragem, dispute board, práticas colaborativas e outras formas de resolução de conflitos atendíveis, sejam elas presenciais, sejam elas online. Eu começo por agradecer a todos pela procura que vem sendo cada vez mais crescente ao nosso canal e a partilha que também tem vindo a ser feita das notícias, das informações que nós vamos veiculando aqui no Camacel. Entendemos nós serem úteis e que, de facto, poderão agora ou num outro momento serem bastante proveitosas para quem trabalha nos métodos de redução de conflitos ou para quem, não sendo um profissional da área, pretende apenas utilizar essa forma de resolução de conflitos para ultrapassar determinada situação da vida profissional que tenha, ou ver-se melhor esclarecido numa situação que tenha ocorrido e que viu-se integrado, viu-se participar direta ou indiretamente. Bem, para hoje o que nós trazemos é uma visão, uma análise sucinta, porque o nosso tempo aqui também não nos permite muito, mas uma análise, a nossa análise sobre aquilo que foi e ainda é, na verdade, uma notícia muito candente, uma notícia muito atual. O pronunciamento de Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, sobre o Estado da Nação, feito no dia de ontem, antes de ontem, no dia 15 de outubro, na Assembleia Nacional. Lembrar aqui que a Constituição da República de Angola estabelece que, de facto, neste dia, no dia 15 de outubro, o Presidente da República faz um discurso sobre o Estado da Nação na abertura do ano legislativo, isso, discurso feito na Assembleia Nacional. Este ano não fugiu à regra, o Presidente fê-lo, embora tenha calhado num sábado, mas fê-lo, e entendemos nós que ainda bem cumpriu-se à risca aquilo que estabelece a Constituição e claro que não foi feito sem o douto o agendamento e acerto a nível dos parlamentares, na verdade que são os grandes anfitriões, os donos da casa, os donos do Parlamento, que é a nossa Assembleia Nacional. Ora bem, do discurso do Sua Excelência o Presidente da República, nós podemos escrutinando, encontrar 4 pontos que entendemos serem importantes, serem convergentes com aquilo que diz respeito à resolução extrajudicial de litígios. É verdade que, diferente dos outros discursos que o Presidente da República já fez, em que, de forma direta, versou sobre estas formas de resolução de litígios, mas desta feita, e neste atual discurso, não foi feita uma alusão de forma direta, mas que indiretamente, sim, eu pude ver, pelo menos na minha análise, sem prejuízo de opinião contrária, devidamente fundamentada, eu pude ver, de facto, por dentro, estas matérias que se prendem com a resolução extrajudicial de litígios. No mais, porque também entendemos serem, de facto, incontornáveis. Angola chegou num estadio tal de amadurecimento da sua justiça, de amadurecimento das suas políticas públicas no que respeita ao acesso ao direito e à justiça, que é incontornável, ainda que quisesse, o Sr. Presidente da República, é incontornável tratar deste assunto. Porquê? Porque este é um tema que, para além de ser política pública, no meu ponto de vista, e acho que isso é inegável para todos, pelas amostras mais do que evidentes que temos, me parece ser, de certo modo, se não de todo modo, uma política de Estado. E por que é que eu defendo isto? Defendo isto porque, e trazendo aqui um exemplo mais recente, pelo menos 2 evidências que, no meu ponto de vista, tornam isto claro e também acabam por esbater na velha questão
se o Estado angolano é ou não é amigo dos métodos adequados de resolução de conflitos, que, como já disse num outro momento, é um falso problema. Em Angola, essa questão já não se coloca, porque a resposta todos sabem, e a resposta é afirmativa: sim, é um Estado amigo da arbitragem e dos outros métodos de resolução de conflitos, e dizia eu que esta conclusão pode ser facilmente extraída olhando pelo menos dois factos. Um primeiro que tem que ver com o facto de que todos os diplomas, com ressalva de um ou outro, mas que agora também não me lembro, porque me recordo de todos que foram, que tiveram exatamente a mesma característica que eu direi a seguir, foram apresentados e aprovados na generalidade e na especialidade, ou fundamentalmente na generalidade, porque o debate pode depois, em sede de especialidade, gerar a necessidade de mais alguma atenção neste ou naquele artigo, neste ou naquele instituto, que de facto acaba sendo próprio dessa dinâmica desses trabalhos, mas a verdade é que na aprovação final e global destes diplomas que dizem respeito à resolução extrajudicial de litígios e a outras matérias conexas, mas fundamentalmente a matéria que se prende com a resolução extrajudicial de litígios, quando se tratam de diplomas especiais, eu aqui me recordo e posso citar a Convenção de Nova Iorque, a Convenção de Washington, a Lei de Arbitragem Voluntária, a Lei de Mediação e Conciliação de Litígios, a Lei da Reparação de Empresas e de Insolvências e outras, né, podia continuar aqui a citar. De facto, tivemos da parte dos parlamentares uma aprovação por maioria ou por unanimidade, ou seja, não há votos contrários, não há abstenções quando a questão toca em matéria ou na matéria de resolução extrajudicial de litígio. Isso por um lado. Por outro lado, também o facto de, nas eleições recentemente realizadas, todos os partidos, pelo menos aqueles que mais estavam próximos de assumir ou de ganhar as eleições, nomeadamente o MPLA e a UNITA, sem aqui trazer política, mas estamos a falar apenas de ciência e de factos, todos esses partidos, ou pelo menos esses dois, trouxeram na bagagem o tema do acesso à justiça e ao direito e nele a resolução extrajudicial de litígios. Para dizer o quê? Que de facto é um tema transversal, que deixa de ser desta ou daquela ideologia, desta ou daquele grupo, mas é de todos. Sem prejuízo de inspirados ou não naquilo que na prática tenha sido feito por esta ou aquela equipa, por esta ou aquela pessoa, mas a verdade é que hoje acaba sendo um tema que é comum a todos e percebemos que a resolução extrajudicial de litígio é uma ferramenta indispensável no que respeita à garantia do acesso à justiça e ao direito e no que respeita à materialização do princípio da tutela jurisdicional efetiva. Então, sobre isto não há mais pálida dúvida. Indo então de encontro àquilo que são os 4 pontos que, no nosso entender, embora não se tenha diretamente falado a respeito da resolução extrajudicial de litígios no discurso de Sua Excelência o Presidente da República, esses temas tocam necessária e incontornavelmente na matéria que se prende com a resolução extrajudicial de litígios. O Sr. Presidente da República falou no seu discurso da necessidade de realização de mais uma edição do encontro com as autoridades tradicionais para passar em revista diferentes temas, dentre eles a questão dos SOBAs serem ou não serem de linhagem e ver a questão também que se prende com a divisão e a organização do poder tradicional naquilo a que a lei é chamada a dizer, é chamada a se pronunciar no sentido de melhor organização, melhor orientação dentro daquilo, obviamente, que já estabelece o poder tradicional, né, dos critérios, das premissas, dos princípios que já estabelece o poder tradicional, o costume e os usos locais. É verdade também, e isso é do conhecimento geral, que a Constituição da República de Angola olha para o costume como fonte imediata de direito. Ora, se assim é, de facto, há necessidade de olharmos com uma atenção diferenciada para este quesito e para o trabalho que as autoridades tradicionais fazem e a divisão administrativa tradicional tem e o impacto na vida das pessoas, na vida das populações. O que é que isso tem a ver, ao Sérgio Godinho, com a resolução extrajudicial de litígio? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A matriz tradicional, sociológica, cultural africana é primada fundamentalmente no que respeita à resolução de litígios pela resolução extrajudicial.
Dito de outro modo, embora existam os poderes, o poder tradicional, e ainda ao abrigo daquilo que é o sistema, que assim podemos chamar de resolução de conflitos no poder tradicional, a mediação, não nos termos que conhecemos hoje, obviamente, como ciência, mas a resolução extrajudicial, a resolução autocompositiva, tem uma presença muito forte. Aliás, se tem dito, velho adágio africano, que na boca do mais velho podemos encontrar dentes podres, mas nunca palavras más, ou se as encontramos, são sempre em minoria, porque têm sempre muitas palavras sábias. Dos ensinamentos, da experiência, daquilo que é a vivência, acabamos sempre por ter, na nossa tradição oral, estes conhecimentos. E os nossos mais velhos, sejam eles autoridades tradicionais ou não, culturalmente, sabemos todos, e a sentada familiar é um exemplo vivo disto. O outro exemplo vivo disto o transporte, permita-me aqui a expressão, que se fez de uma figura importante da cultura e da resolução de litígios nas comunidades, que para dentro do direito positivo judicial, processual judicial, mormente no que respeita à matéria de direito de família. Estou a falar do Conselho de Família. O Conselho de Família não é mais senão as sentadas familiares que se fazem a nível das diferentes famílias, em caso de conflitos conjugais, não é? Sentam-se os mais velhos e procuram discutir, num primeiro momento, aconselhando o casal, mas também apaziguando a própria família, porque culturalmente o casamento em África, mais do que uma união conjugal, é uma união de famílias. Então, o Conselho Familiar de facto, o Conselho de Família, perdão, é uma estrutura fundamental e ela viu-se transportada em 1988, com a aprovação do Código da Família, para o nosso direito positivo. Prova inequívoca, prova mais do que clara de que, de facto, o costume, o poder tradicional, os nossos usos são, de facto, uma grande fonte de direito e apologistas para aquela que é a forma de resolução extrajudicial de litígios, e disso não há mais pálida dúvida, e por essa razão nós aqui vincamos que este encontro que se vai realizar, esperemos que o quanto antes e que seja exitoso, vai de facto tocar em matérias fundamentais e queremos, sem sombra de dúvidas, acreditar que se vai falar também da forma de realização, da forma de resolução de litígios nas comunidades tradicionais, sejam elas pela via do julgamento tradicional ou então também pela via do aconselhamento que os nossos sobas, seculos e outras autoridades tradicionais e líderes comunitários têm estado a realizar. Claro, sem sombra de dúvidas, que isso tem de ser doseado com uma substância, permita-me a expressão, de adequação à lei, à Constituição e aqueles que são os ditames do direito positivo, no que lhe for efetivamente aplicado. Então, esta é a nossa primeira nota e entendemos que nesse encontro, sim, se vai e se terá de discutir também a resolução judicial de litígios. Uma segunda nota tem a ver com a questão que se prende com o Poder Judicial. Falou na sua abordagem, Sr. Presidente da República, de que o Poder Judicial deverá conhecer uma dinâmica muito mais atuante, mais ou menos nesses termos, não estou aqui a frasear, mas é a ideia, não é, com que fiquei e que, penso eu, passou o Sr. Presidente da República no seu discurso, a necessidade de continuarmos com o dinamismo a nível do Poder Judicial no que respeita à sua organização. Dito de outro modo e esclarecendo melhor, os tribunais da relação deverão continuar a ser implementados nas suas diferentes regiões, no caso aquelas que estão em falta. Já agora aproveito para dirigir aos venerandos juízes desembargadores dos tribunais da relação de Luanda, de Benguela e da Huila, os meus parabéns pelo aniversário da institucionalização e funcionamento dos tribunais da relação aqui em Angola. Mas dizia eu que há necessidade dos tribunais da relação serem implementados naquelas regiões que ainda não estão criadas, regiões judiciais que ainda não estão criadas, e também corrermos um bocadinho, passa a expressão, com a aplicação gradual
desta mesma lei orgânica dos tribunais da jurisdição comum, para que possamos ter efetivamente as comarcas nas mais diferentes circunscrições judiciais. E a questão que se pode colocar é exatamente isso. Ou seja, Godinho, o que é que isso tem a ver com a resolução social de conflitos? Tem a ver tudo com a resolução social de conflitos. Repare que não é possível nós podermos ter efetivamente uma materialização da resolução extrajudicial de conflitos sem que seja abraçada, sem que seja também olhada de forma mais séria, de forma mais atuante pelo Poder Judicial. Exemplos, temos vários. A nomeação de árbitros, por exemplo, nos termos da lei de arbitragem voluntária, deve ser feita, no caso em que as partes não tenham acordo ou não tenham seguido o regulamento de determinada Câmara ou determinado centro, pelo juiz-presidente do Tribunal Provincial da circunscrição que cedeia à arbitragem. Ora, se nós temos uma alteração no mapa judicial e que já não temos as circunscrições administrativas equiparadas em termos de critérios para aferição, também igual às circunscrições judiciais, ou seja, as províncias judiciais não são as mesmas, não têm a mesma divisão que as províncias administrativas. Logo, se isto é verdade, é de todo importante e terá impacto direto à criação efetiva das comarcas naquelas regiões em que elas ainda não existem. Claro, vai demandar também da parte do legislador, no âmbito da reforma da lei de arbitragem voluntária, a adequação dessa mesma questão para que se saiba, então, efetivamente, de quem ficará a competência. Vou dar um exemplo, no caso de Luanda, que tem mais de uma comarca e antes tinha apenas um tribunal provincial, a questão de saber quem será o titular deste poder, quem é que deverá ditar, ou melhor, quem é que deverá ter o poder de definir, de indicar, de nomear o árbitro de parte ou o árbitro presidente, naqueles casos em que a parte, por alguma razão, não tenha feito. Não é? Então, está aqui uma questão que, de facto, toca neste quesito, que tem que ver com a criação dos tribunais de comarca e a redefinição destas matérias nas diferentes circunscrições. Que se poderá, no caso de Luanda, se dar essa questão de saber, pronto, então se eu tenho várias comarcas e já não tenho um tribunal provincial, quem tem essa competência? Então, há aqui questões que também entendemos, de facto, com a expansão ou a concretização desta mesma instalação dos tribunais de comarca, vão trazer aqui discussões importantes no sentido de tomar rumo essa questão que se prende com, um exemplo, né, que eu trago, a nomeação de árbitros. Mas será que é só? Não, claro que não é só. Há outras questões também que se levantam em sede da resolução de conflitos e que entroncam com a questão da organização judiciária. Estão certamente lembrados de que a sala do comércio que nós temos a nível da comarca de Luanda tem correspondência a nível dos tribunais provinciais com a sala do civil e do administrativo, naqueles casos em que ainda não tenham sido criadas as salas especializadas nestas comarcas. Só que aí está, há comarcas que ainda não existem. Não é? E se coloca de facto aqui essa questão, como é que poderão ser resolvidas, como é que vão tramitar naqueles casos em que tivermos 2, 3 comarcas e a criação dessas salas especializadas de resolução de conflitos em matéria de recuperação e insolvência. E como é sabido da parte dos nossos amigos e seguidores, que de facto a mediação, a conciliação e, por que não, também a arbitragem têm a sua vez e voz no âmbito da recuperação de empresas e da insolvência. Então, está aqui, mais uma vez, a nível dos tribunais de comarca, a necessidade de nós termos, então, essa reforma avançada para que se possa, de facto, conhecer da melhor maneira e criar aqui também, porque não, alguma certeza jurídica relativamente, ainda que seja só a título de orientação, relativamente a esses aspectos. Um outro, não menos importante ainda no plano da organização judiciária e da implementação das comarcas e do Tribunal da Relação, tem que ver com a matéria do recurso, não é? Do recurso das sentenças arbitrais. A lei orgânica dos tribunais da relação diz exatamente, ou dispõe exatamente que
Em matéria de recurso, é competente a Câmara do Cível e do Administrativo, Fiscal, Aduaneiro e Família, salvo erro, é essa a designação da Câmara, do Tribunal da Relação. Ora, se os tribunais da relação têm competência regional, naquelas regiões em que ainda não foi implementado o Tribunal da Relação, certamente se colocará este problema. É a questão de saber quem deve responder. Continuará o Tribunal Supremo? Eu penso que é esse o caminho, já que as regiões têm competência territorialmente circunscrita ao âmbito desses mesmos tribunais da relação, como disse, são regionais, então caberá ao Tribunal Supremo. Mas, como sabemos, não é isso que se pretende. Não é isso que se pretende exatamente porque afunilará uma série de processos no Tribunal Supremo, permitirá ou dificultará a especialização a nível dessas mesmas comarcas e de um conjunto de juízes que tratariam diretamente dessas questões, e quem fala do recurso fala também da questão da anulação das sentenças arbitrais, não é? Então, entendo eu que, de facto, essa questão que foi levantada, ou essa situação que foi levantada pelo Sr. Presidente da República, tem tudo a ver com a matéria de resolução de conflitos no quesito da implementação dos tribunais da comarca e dos tribunais da relação naquelas regiões ou naquelas situações em que ainda não aconteceu. Mais outros dois planos, ou mais em outros dois planos, nós podemos encontrar, ainda que indiretamente, mas como vimos, faz todo sentido, acho que já está claro aqui que estas matérias de resolução de conflitos estão intrínsecas a uma série de outras matérias. Eu aqui surpreendo mais duas. A penúltima foi quando, no discurso do Sr. Presidente da República, se falava exatamente, ou ele falava, o Presidente da República, da reforma da Justiça do Direito e do caminho que se vem fazendo a nível da reforma da Justiça do Direito e a aprovação de uma série de diplomas legais. Acredito não ser por acaso que o Sr. Presidente da República citou, em primeira instância, a Lei 33/22 de 1 de setembro. Para quem não recorda, e nós temos um vídeo aqui no nosso canal, a Lei 33/22 de 1 de setembro, aprova o Código de Processo do Contencioso Administrativo. E o Código de Processo do Contencioso Administrativo tem, na sua parte final, exatamente as disposições que dizem respeito à arbitragem nos contratos e nos atos administrativos, não é? Então, entendemos nós que aqui, mais uma vez, está a arbitragem e não só a mediação e a conciliação, também tem em vez no que respeita ao contencioso administrativo. E nós poderemos ver em edições futuras do nosso Camacel News, porque nós estamos a tratar, lembrando aqui aos nossos seguidores, deste tema, também a nível do Camacel News, estamos a esmiuçar artigo por artigo. Havemos de lá chegar e perceber que, de facto, também a mediação e também a conciliação têm têm presença no que respeita ao contencioso administrativo. Então, cá está, mais uma vez, a matéria da resolução de conflitos presente no discurso do Sua Excelência, o Presidente da República, quando fez sobre o Estado da Nação. Por último, e não menos importante, aliás, absolutamente incontornável, é impossível falarmos da captação de investimento estrangeiro, é impossível falarmos do crescimento da economia, é impossível falarmos do aumento da produção, do aumento das relações comerciais, se não falarmos também da resolução de conflitos de forma extrajudicial. É sabido que, aliás, já diz o velho adágio, o tempo é dinheiro. Time is quitado, como os outros dizem, angolanizando um bocadinho esse adágio, que o que me parece não é nosso. Mas, de facto, aplica-se perfeitamente. Os comerciantes, sejam eles nacionais ou estrangeiros, os homens de negócios, não estão em condições, não pretendem, nem têm qualquer tipo de expectativa que os leve a esperar muito tempo para a solução de um determinado diferendo. Aliás, hoje já se olha para a resolução extrajudicial de conflitos com uma previsão nos próprios contratos e projetos de investimento como uma vicissitude inegável, uma vicissitude necessária. Por quê? Porque o risco é inerente ao negócio. Ora, se o risco é inerente ao negócio, a prevenção desse risco ou a cautela que se deve ter para resolução de eventuais
conflitos que possam daí decorrer, e quando digo cautela que se deve ter na escolha, caso aqui, de uma boa cláusula de resolução de conflitos, uma convenção de arbitragem, uma convenção de mediação, ou uma convenção de conciliação, ou ainda um dispute board, vê-se de facto necessário, vê-se imprescindível para quem quer, de facto, apresentar um ambiente de negócios que seja positivo para a atração de investimento ou realização de qualquer tipo de negócio a nível interno, a nível próprio dos investidores, dos comerciantes nacionais, não só no que respeita à captação de investimento estrangeiro. Então, entendemos que essas 4 nuances, não é, tocam necessária incontornavelmente no que respeita à matéria de resolução de conflitos. Então, o discurso não foi omisso quanto a esta questão. Ela estava lá evidente, estava lá patente, mas, de facto, há necessidade de olhos mais atentos para poder perceber, de facto, a existência dessas matérias, talvez pudessem ter faltado a um ou a outro para perceber, de facto, que elas lá estão presentes. E é o nosso dever, enquanto Camaceu News, enquanto um canal vocacionado para essas matérias, trazer essas reflexões para os nossos seguidores e ouvintes. Então, meus caros, eu fico por aqui, volto a ter convosco certamente numa próxima edição do nosso Camaceu News, tratando, obviamente, de outras matérias que também sejam do interesse nacional. Aproveito para dar um caloroso abraço à província de Benguela, onde sei que houve uma atividade que envolveu o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e a Universidade de Catevala Buila, e que terminou com um encontro de reflexão que alguns chamaram de aula magna, mas não sei, mas que por não lá estar, porque lá não estive, então não posso dizer com propriedade. O Camacel não esteve neste encontro, mas tivemos um feedback que entendemos ser importante, e acho que esse é o caminho, não é? A trazer as academias, trazer as formações, as capacitações, sejam do nível graduado ou nível meramente técnico, para que de facto se possa dinamizar, conciliando com aquilo que são as políticas públicas, com aquilo que são os instrumentos legislativos existentes, para que de facto se possa dinamizar a arbitragem em Angola. Eu penso que é o caminho, e felicito as entidades que estiveram na realização desse evento. No caso, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, pela sua delegação provincial de Benguela, e também a Universidade de Catevala Buila. Então, o meu muito obrigado, e eu fico por aqui, e até a próxima, até o próximo Camaceu Atualidade, próximo Camaceu News. Muito obrigado.